estamos no caminho, agora passando por Petersburgo, hein? A voz tá voltando aos poucos. Tô com uma voz ainda de... Mas foi tranquilo vir de metrô até aqui. Foi. A Mar agora tá lendo o russo perfeitamente. Tô fluente. E eu tô falando fluente já russo também no mercado, né? Tá frio. Muito frio. Por causa do vento, gente. Fora do vento tá bom, mas no vento, rapaz, Eu parece acho que tá 15 graus, mas o vento tá cortante. Ainda bem que a gente comprou casacos Bom. corta-vento. Bom, aí North Face. Falta... E é muito legal que a gente tá fazendo fritura hoje. E apenas para dar um detalhe, né? Tem uma parte aqui atrás que em 2001 teve uma festa de ano novo aqui de arrepiar. E os caras tacaram fogo no monumento. Ele era feito de madeira, então pegou fogo, destruiu completamente. Ele demorou 5 anos para poder fazer em ferro, porque agora, né, não queima mais. E a gente tá aqui no Hermitage Square, onde tem o Palácio de Inverno, que é um dos maiores, o segundo maior museu. Vem só depois do Louvre. E depois aqui vem Beijing. Depois aqui vem Beijing. Ele tem só 10% exposto, 90% está guardado. E é porque a Catherine, a grande, era uma grande fã de arte, então ela fazia trocas, barganhas. Uma coisa interessante também é que assim, a maior parte das construções na Rússia são de arquitetos de fora, da França, da Suíça. Na maioria comprados, né? E coisas compradas, não tem muita arte feita aqui ou uma construção de um arquiteto daqui mesmo. Como por exemplo na Itália, né, que o pessoal fazia um presente, uma decoração específica para uma solicitação do rei, por exemplo, algo assim. Aqui não tem, aqui é tudo comprado. E até quando chegou a crise, né? Muita coisa foi vendida, muita né? coisa foi vendida, o governo precisou de dinheiro e aí teve que pegar muitas coisas e vender. Passou por um forte. São Petersburgo foi fundada por Pedro Grande para ser uma capital mais moderna, porque Moscou era uma capital muito tradicional. O mundo ele é interessante porque a Rússia é um país aberto há menos de 50 anos, né? Mas a história se repete porque existiam duas vertentes. A eslava, que seria mais tradicional, mais voltada como uma capital de Moscou, e a europeia, que era do Pedro Grande, mais moderna, mais cosmopolita. E por isso ele quis fundar São Petersburgo, foi em 1700, alguma coisa se eu não estiver errada. E ele fez essa fortaleza na época porque a Suíça estava dominando essa região, que é perto do mar. E ele queria proteger a cidade, então ele criou uma fortaleza. Uma coisa interessante é que o primeiro preso foi o filho dele, que era da linha eslava, mais tradicional e tal. Então o próprio Pedro Grande interrogou e torturou o filho dele nessa fortaleza. E ele morreu porque teve ataques epiléticos, né? Não foi por idade, nada, mas sim por ataques epiléticos que ele teve. Ela nunca foi usada como combate à guerra, nada disso. Ela foi usada como prisão. E hoje ela tem um pedacinho de areia na frente, porque aqui na Rússia acho que eles têm menos de 80 dias de sol no ano. Então é uma forma deles aproveitarem quando tem sol. Pedro Grande era um cara muito culto,
super estudado, E viajado. Ele tinha mais de 17 profissões, entre elas médico e dentista. E ele era, se eu entendi certo, ele era ateu, é isso? Ele queria que, na verdade, os russos, né, não fossem tão místicos, né? Então, uma das ideias dele era fazer com que as pessoas seguissem para o ateísmo, né, e não mais fossem... Para o lado da ciência, e ele fez um museu e para convidar as pessoas para virem, atrair as pessoas para virem, ele dava 3 shots de vodka. Para o homem e 2 para a mulher. Para que eles fossem para lá. E um dos acervos desse museu é os dentes, porque como ele era, entre as suas 17 profissões, ele era dentista, ele tirava os dentes e conservava. É uma exposição Legal, de né? dentes. Não, aqui, ó. É difícil vir para a Rússia e não falar de socialismo, né? É uma história muito recente, o país tem menos de 50 anos, que se tornou com a ideologia e a linha de pensamento de hoje. É difícil perguntar... É parte da história, né? É difícil perguntar para eles, assim, o que os russos pensam sobre o que foi o socialismo, porque ainda é muito recente, os mais velhos viveram a sua infância, Sim. a sua vida debaixo disso. E o conceito, para quem gosta, tem que dar uma estudada, mas o conceito do socialismo é da igualdade, do povo ter o poder e tal. Só que as coisas vão se distorcendo, então a gente tá no Fritura e aí a gente perguntou pro guia o que a maioria das pessoas pensam sobre isso. E assim, a impressão que deu pela resposta que ele deu em grupo depois é que Lenin ainda é visto como uma pessoa que trouxe mais igualdade, trouxe uma filosofia. Se eu não entendi errado, são mais de 2.000 estátuas dele ao longo não só da Rússia, mas dos países que formavam. Cazaquistão, Paquistão, Irã, enfim, Uzbequistão. todos os anos no final. Que são... Agora, Stalin, que veio depois, e tem até a gente estava lendo, o Lenin não queria que fosse o Stalin, queria que fosse uma outra pessoa, ele indicava. Ele era mais brutal, mais rígido. Então, ele não é bem visto, o Stalin. Ele diz que não tem nenhuma estátua do Stalin, porque logo após a morte dele, quem veio depois mandou destruir todas as estátuas, porque ele era realmente mais sangrento, vamos falar assim. Violento. Então, é interessante, porque os mais velhos ainda veem como algo bom, talvez como a ditadura no Brasil, né? A educação era melhor, as coisas eram... Mas acontece que as pessoas de hoje em dia que têm problemas financeiros, porque hoje acontece muito isso, né? O mercado a questão também, do capitalismo, o dinheiro... Quem tá lá em cima tá bem, quem tá lá embaixo eu gostaria de voltar, porque seria uma segunda oportunidade, né? Igreja do Sangue Derramado foi construída por Alexandre III, filho de Alexandre II, que foi aquele que aboliu a escravidão. E ela tem esse nome justamente porque 20 anos depois ele foi morto nesse mesmo local, foi encontrado gotas de sangue nela. Essa é a igreja de São Petersburgo. Não é de Moscou, ó. Repara aqui o detalhe e tal. Ela é mais verde, azul, a de Moscou é mais vermelha, mais colorida. E tem uma história interessante também, que na Segunda Guerra Mundial caiu uma bomba na cúpula de cima, que não explodiu. E só foi descoberta 19 anos depois, quando eles foram reformar umas goteiras lá dentro. Foi reparar o teto. E ela também demorou 24 anos para ser construída e 27 para ser restaurada. Isso porque na época do socialismo, eles não aboliram a religião, mas eles não davam apoio para reformar, para cuidar. Então ela vendia frutas, legumes, ela não era usada como igreja, então ela não era bem cuidada. Salmão grelhado com vegetais. Ó, salmão do Atlântico. Melhor que o da Noruega. Aqui é um estrogonofe de carne com arroz e lentilhas. Bem típico deles aqui.